Atenção, esse vídeo contém spoilers. A oitava temporada de Rick e Mauro não dá trégua, e o segundo episódio, Valkyrie, mergulha na complexa relação entre Rick Sanchez e sua filha espacial, a Dona Beth do espaço. E aqui, esqueça a ideia de só mais uma aventura intergaláctica. Valkyrie usa uma rebelião capenga e uma conspiração biológica como palco para explorar temas de identidade, legado paterno, autonomia e a inevitável, e muitas vezes destrutiva, semelhança entre pai e filha. Mas antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o segundo episódio da oitava temporada de Rick e Mauro. Então se chegou até aqui e não se inscreveu ainda, cogite se inscrever e aproveita, já deixa o like no vídeo que assim você ajuda o canal. Aproveita e me segue nas minhas redes sociais, elas vão estar passando aqui na tela e também vão estar na descrição, e vamos ao vídeo. Continuando, último item da reunião da Resistência Galáctica. O plano para eliminar a Rainha Grunflometa. Isso ainda não tá... Silêncio! Podemos ser uma resistência sem falar um por cima do outro! O episódio já começa debochando da ineficiência com a reunião da Resistência Galáctica, sendo uma sátira mordaz à burocracia, lembrando muito Star Wars com o cinismo que já conhecemos de Rick e Mauro, onde temos alienígenas diversos, unidos na teoria, mas paralisados por formalidades. Nesse cenário, a Beth do espaço surge como uma força disruptiva. Sua decisão de assassinar a rainha insetoide, atropelando a hierarquia, demonstra seu pragmatismo impaciente, sendo herança clara do pai. Vemos como ela é uma guerreira competente, quase tão brutal quanto Rick, mas sua ação unilateral a isola, e quando precisa de resgate, a resistência convoca uma reunião de emergência, e a ironia contrasta com a urgência de Beth com a lentidão do sistema. A hesitação dela em contatar Rick é crucial, revelando vulnerabilidade sob a fachada durona de guerreira. E isso seria orgulho, vergonha, desejo de autonomia. Essa relutância estabelece seu conflito interno, a luta entre independência e inescapável conexão e dependência de Rick. E é um dilema que permeia todo o episódio, mostrando a dificuldade em se afirmar sem negar as origens, por mais problemáticas que sejam. A dinâmica entre Rick e a Beth do espaço é o motor emocional do episódio. O resgate inicial já mostra o tom agridoce. Rick se autoproclama lenda, buscando reconhecimento, talvez especialmente da própria filha. A conversa no carro é um ponto alto de tensão e honestidade. Aqui, Beth, ressentida por precisar de ajuda, confronta Rick sobre sua existência com a frase devastadora: "Tomara que eu seja clone, pois desejo nunca ter nascido." E a resposta ambígua de Rick, clone ou não, ela ainda tem o sangue dele. Pode ser uma tentativa desajeitada de conexão ou um lembrete do fardo genético. Aqui, a complexidade paterna de Rick se manifesta. Ele tenta se aproximar, oferecendo ajuda na investigação, mas seus métodos são tipicamente Rick. A paródia da tática do Batman, usando portais para simular quedas, é hilária e perturbadora. Mesmo torto, há um esforço de conexão. Conforme investigam, as semelhanças se tornam inegáveis, como os métodos de combate, a frieza pragmática e a impulsividade. Beth percebe que está se tornando pai, o que a assusta, mas parece agradar Rick, que talvez só compreenda a validação através desse espelhamento, e essa dinâmica de reconhecimento e repulsa mútua confere profundidade, transformando a aventura espacial em um estudo sobre legado, identidade e os laços familiares indestrutíveis, ainda que danificados. Mas até que foi um bom resgate. Você me fez ser despedida! Porque você perdeu a chance de pedir as contas. O conflito central envolve um médico insetoide megalomaníaco com um plano insidioso. A melhor genética de sua espécie via um soro que os transforma em aberrações superpoderosas, um eco do arquetipo do supersoldado. A trama se complica com a natureza contagiosa do soro, criando um cenário de potencial apocalipse biológico, com a rainha assassinada substituída por um robô-bomba de esporos com um estopim. A motivação de Beth para impedir o médico parece ter um quê de competição, uma recusa em deixar outro vilão triunfar, e a situação escala quando Beth é infectada durante um plano improvisado que falha, um lembrete do caos inerente à série. Diante da crise, surge uma aliança improvável. Rick une forças com o Império Insetoide, o regime opressor combatido por Beth, e é puro pragmatismo. Rick precisa da tecnologia imperial para a cura, e o Império precisa conter a ameaça criada por seu próprio cientista. A série aproveita e critica regimes fascistas ao mostrar o Império usando cobaias vivas em testes brutais. Rick opera sem julgamento moral explícito focado na necessidade, e o ápice desse pragmatismo, ou amor distorcido, ocorre quando Rick se auto-infecta para testar a cura em humanos, garantindo que funcione para Beth. E sim, é um sacrifício calculado que demonstra à sua maneira nihilista a profundidade do vínculo com a filha, mesmo envolto em egoísmo e manipulação.
A resolução da crise, a profunda exploração da paternidade, a chegada de Pessoa-Pássaro e sua filha Trícia serve como espelho para Rick e Beth, dois pais com passados turbulentos e relações complexas com suas filhas, navegando a criação à sua maneira. E a dinâmica traga sua filha para o trabalho contrasta com as dinâmicas paternas. E aqui, a abordagem de Trícia é intrigante. A sua aparente diversão em matar remete à mãe, Temi, levantando questões sobre a natureza versus criação e a inevitabilidade da herança. E a naturalização da violência em Trícia ecoa a trajetória de Beth e a influência de Rick. Em meio ao caos do final do episódio, podemos ver momentos de aproximação entre Rick e a Beth do espaço. A crise compartilhada e a vulnerabilidade mútua dissolvem barreiras, sugerindo um entendimento mais profundo forjado na diversidade. A morte do médico vilão é notavelmente anticlimática, vítima do caos, subvertendo expectativas declínicas e reforçando o niilismo da série. E o episódio conclui com uma paródia de Star Wars, uma cerimônia de medalhas pelo Império Setoide, agora liderado por um general que vislumbra um futuro sem monstros gigantes, sendo um final irônico e agridoce. A celebração contrasta com a complexidade moral, e a medalha para Beth parece vazia diante de seus conflitos internos. Podemos reconhecer a vitória imediata, mas as questões profundas sobre identidade e relacionamento permanecem. Além da trama, este segundo episódio aprofunda temas essenciais de Rick e Mauro, e a complexa relação entre legado e identidade é central. A luta da Beth do espaço para forjar seu caminho, confrontada pela influência de Rick, é o coração do episódio, espelhada na relação de Pessoa-Pássaro e Trícia, e nos mostra que a sombra dos pais é longa e muitas vezes inescapável, moldando os filhos e mais tarde os filhos dos filhos e assim por diante. Eu consigo sentir a colmeia. Engraçado, né? Eu odiava trabalhar em grupo. E agora o coletivo tá me chamando. Então deixa cair na caixa postal, filhota. Em resumo, Valkyrie Rick é um episódio robusto e significativo. Ao focar na Beth do espaço e sua relação com Rick, transcende a fórmula episódica para refletir sobre identidade, legado e autonomia em meio a laços familiares inescapáveis. Misturando conspiração biológica, sátira e alianças improváveis, reafirma a capacidade da série de mesclar humor ácido, ação e profundidade temática, e a jornada de Beth oferece desenvolvimento consistente. O episódio diverte e convida a reflexão sobre as dinâmicas contraditórias da família Smith e Sanchez, e demonstra que Rick e Mauro ainda exploram seu universo com vigor e originalidade, entregando uma peça narrativa familiar em seu caos e refrescante em seu foco emocional.